Retomando a nossa aula após o intervalo, vamos agora ver, nós vimos já a escolha do tema, problema e hipótese, objetivos, justificativa. Agora vamos ver metodologia. O que é metodologia de fato? Metodologia é o estudo do método. Qual é o método que vai ser utilizado no trabalho? A maioria dos trabalhos de vocês, ele, como é o da ciência social e ciências aplicadas, eles são, via de regra, é um trabalho bibliográfico. Via de regra, eles são trabalhos bibliográficos. Professor, não me diga que vai ter resumo, misericórdia. No final vai ter. Ao final, lá na segunda unidade, vai ter resumo. Porque a gente está entupido de resenha crítica, resumo de aula aí. Mas o meu é no final. Lembre-se que o meu é no final. A minha prova, ninguém vai ficar fazendo trabalhinho para entregar, não. Os trabalhos são feitos como eu prometi durante as aulas. Vocês já fizeram uma série de trabalhos, de atividades. Todas elas vão ser durante as aulas. Eu sempre vou tirar 15, 20 minutos para vocês fazerem atividades em sala. Aí a senhora a introdução é para a gente tentar fazer, para entregar na hora? Deixa a gente terminar a nossa aula, que eu digo a vocês qual vai ser a atividade. Então, deixa eu botar aqui para vocês entenderem. A metodologia são as considerações de como será feita a sua pesquisa. Né? Os tipos de pesquisas são bibliográfica, quando você vai elaborar a partir de material que já foi produzido, que são livros, que são dissertações, teses. Quando é um documento já elaborado, chama-se pesquisa metodologia bibliográfica. Você tem o uso da bibliografia como uma forma de metodologia. Tem a documental, quando você tem um trabalho que ainda não foi analisado, não foi divulgado, né? Esse aí chama-se documental. A experimental é aquela que se faz para testar uma tese, que não se aplica a vocês. A ex post facto é aquela que, quando você só faz a pesquisa de um fato que nunca existiu e passou a existir, que também não se aplica a vocês. Levantamento de campo, ou estudo de campo, ou estudo de caso, eles têm a mesma conotação, ele vai variando pequenos tópicos, porque assim, a diferença entre estudo de campo, levantamento de campo, é quando você tem estudo de campo, você vai pegar uma tese, um objeto, uma situação e vai aplicar ele fora. E aí você vai coletar os resultados e discutir eles. Levantamento de campo é quando essa coisa nunca foi feita antes e você passa a fazer. O estudo de caso é quando você pega um objeto e escolhe um público-alvo específico. O exemplo, você vai levantou a tese de que você quer saber qual foi o impacto da pandemia no estado psicológico dos alunos. Aí você aplica isso nos alunos de direito da Unifacol. Então, é um estudo de caso. Qual é o estado psicológico dos alunos da Unifacol? É um estudo de caso, porque você tem o objeto determinado e o público determinado. Tá? A maioria de vocês, a tendência natural é fazer um estudo bibliográfico, porque até mesmo que vocês não têm ainda base para fazer esse aprofundamento da pesquisa. Fora isso, vocês sabem da existência desses tipos. Lá na frente, quando vocês estiverem no oitavo e para o nono, quando vocês fizerem a monografia de fato, aí que vocês vão escolher outro tipo. Se for o caso, porque a gente pode manter também a pesquisa bibliográfica um pouco mais aprofundada, mas ainda não deixa de ser bibliográfica. Quando a gente eu falei agora há pouco sobre um público-alvo. Público-alvo a gente chama em pesquisa de amostra. O que é amostra? Amostra é uma parte de um todo. Né? O todo a gente chama de população. A população, elas são pessoas ou circunstância, ou coisas. Então, se você pegar aqui, se fizer um estudo assim, quais os livros
da biblioteca da Unifacol, quais os livros que estão desatualizados. Então, qual é a população? Os livros da biblioteca da Unifacol. Qual é a amostra? Você pegou os livros de direito e fez um estudo. Então, não precisa ser pessoas. Quando a gente fala de população, é o todo. Você determina um todo e pega uma parte dela. Chama-se amostra. É população, tipo de amostra, aí vai variar se for pessoas e se forem coisas, tá? E também vai determinar o tamanho. Exemplo disso é que alguns autores alegam, afirmam que quanto maior a amostra, melhor a resposta. Já outros autores dizem que a amostra ela tende à população. Ao fato de ela vai espelhar a população. Por exemplo, pesquisas eleitorais que são feitas, eles são feitas com 2.000, 3.000 pessoas, e nossa população brasileira é de 210 milhões de habitantes. Como pode, então, essa pequena amostra de 202 mil e poucas pessoas representar 210 milhões de pessoas? É porque ele faz uma estratificação de região, de classe social, de gênero, de etnia, e aí ele vai pegando esses extratos e vão replicando para a população. Tá? Se eu fizer uma pesquisa agora na sala de aula, então nós temos aqui, deixa eu ver como é que nós estamos em quantidade de pessoas, só para a gente fazer um exemplo aqui. Pode fazer, pode terminando aí. Nós temos 32 pessoas na sala, e aí digamos que eu quero saber qual desses alunos trabalha, qual desses 32 alunos trabalham. Então, se eu pegar aqui, quantos de vocês trabalham? Se eu disser aqui que tem 10, eu estou dizendo que tem um terço das pessoas que estão na sala. Um terço dos alunos do segundo C trabalham. Mas se eu disser os alunos de direito que trabalham, eu posso dizer que essa quantidade de 10 pessoas, representa um percentual do todo da Unifacol, dos alunos de segundo período, que tem 3 turmas. Se eu for expandir quais dos alunos de direito trabalham e perceber que tem 10, eu vou dizer que um terço dos alunos da Unifacol, eles trabalham. Eu posso afirmar isso. Porém, eu não vou afirmar, porque como a maioria de vocês nunca trabalhou, pela maioria não tem idade ainda de trabalhar, ou são muito novinhos, essa pesquisa ela tende a ser enviesada. O que é uma pesquisa enviesada? Ela vai ser tendenciosa, ela não vai expressar a realidade levantada. Então, quando eu levanto a hipótese de que um terço dos alunos de direito trabalham baseados na sala do segundo C, eu posso muito bem estar cometendo um erro muito grave de tendência. Na sala de aula, a maioria é mulher. Então, eu posso dizer também, eu não posso afirmar também, que a maioria dos alunos da Unifacol do curso de Direito são mulheres, porque ela é enviesada, porque eu estou pegando uma turma só e querendo replicar por todo. Agora, se eu pegar, nós temos 10 períodos, nós temos dois turnos, então nós temos 20 turmas. Hoje não, porque nós só temos um primeiro período, que é o da noite. Temos, então, 28, 26, 27 turmas, porque tem algumas turmas que são repetidas. 27 turmas na sala na Unifacol de Direito. Se eu pegar 3 alunos de cada sala e perguntar, aí sim, como eu estratifiquei, eu posso afirmar, o resultado vai espelhar a totalidade dos alunos de Direito. Tá? E cada pesquisa ela precisa ter um plano de coleta de dados. Como é que vai ser coletado? Como coletar? Você tem vários artifícios de coleta de dados. Você tem questionário, você tem entrevista, você tem observação, que você anota, você tem que a gente chama... Tem um método que chamado... Deixa eu me lembrar o nome certo, for groups.
que é uma espécie de observação, e aí você pega uma sala de aula, se eu entrar na sala de aula e disser assim, ó, vamos discutir esse tópico. Eu dou o tópico e fico calado. E vocês vão conversar entre vocês sobre o tópico levantado. E eu vou simplesmente anotar as respostas sem interferir. E é um tipo de pesquisa também realizado. Então você tem que saber qual é o tipo de pesquisa que você vai fazer. Ou seja, na pesquisa você vai escolher como você vai coletar os dados. Existem algumas bases de dados que eu quero que vocês comecem a anotar, que existem fontes de pesquisa. Algumas dessas fontes, elas são oficiais, e lá na primeira aula a gente falou sobre os canais formais e informais. Agora, a gente vai confirmar que as fontes de informação são os canais formais. Por que são os canais formais? São os canais que têm consistência nas informações. Eles são os mais antigos, eles são mais tradicionais, eles são repetitivos na sua sistematização, ele é padronizado na sua formatação. Os artigos, eles são do mesmo jeito, eles têm o mesmo conteúdo, mesma estrutura, logo eu posso chamá-lo de canal formal. Então, ela se refere a publicações de artigo, elas podem ser dados que são coletados de órgãos, e aí, quando esses dados são coletados de órgãos, a gente chama de dados secundários, porque alguém fez, eu vou usar. Quando você gera o dado, você chama de dado primário. Algumas fontes, elas são muito, muito utilizadas. Eu quero citar algumas para vocês. Essa fonte aqui, chamada Portal CAPES, ele é um dos mais utilizados, porque ele tem todos os artigos que tudo que foi, todas as pesquisas que são recentes e as melhores qualidades dentro do meio científico. Aí você tem Portal CAPES como fonte de dado, e essa fonte, porque o que é CAPES? Aí eu acho que eu botei a definição. É como se fosse um grupo de pesquisa que todas as universidades do mundo, do Brasil, eles depositam lá. Aí por isso se chama assim, ó, periódicos CAPES. Por que periódicos? São revistas periódicas. Elas podem ser semestrais, elas podem ser anuais, elas podem ser bianual ou trianual. Algumas delas são mensais, mas as que são mensais, a tendência de baixar a qualidade é muito grande, porque como você tem um giro muito alto, a tendência é você ter uma qualidade questionável. Os periódicos da CAPES, eles são de 6 meses, ou seja, 2 vezes por ano, ou 1 vez por ano. São os periódicos CAPES. Eu vou deixar aqui um link para vocês pesquisarem, que esse link, chamado Portal Sucupira, é onde você entra direto na revista que você quer. Quando a gente diz revistas científicas, são revistas especializadas naquela área. É muito fácil você entrar numa revista sobre direito constitucional. Fala só sobre direito constitucional. Ele não está misturado com direito penal. Ele pode estar misturado com direito penal, desde que o direito constitucional use alguns artifícios do direito penal. Mas o pano de fundo é o direito constitucional. E nesse link que eu acabei de colocar, Portal Sucupira, ele vai mostrar os tipos de revista. E aí vai entrar uma outra tese para vocês. Cada revista científica, ela tem uma que a gente chama de níveis A, B, C. Existiu o D, mas ele acabou. Existe o nível C, que vai de C1 a C6, mas é de baixo para cima, C6 a C1, que é a revista de graduação, essas que são de todo mês, você tem artigo lá. Qualidade inferior é o nível mais baixo. Então, você pode encontrar revistas de nível C. Aí, a C6 é uma revista que praticamente qualquer artigo você pode publicar nela, mas pelo menos você publica lá na revista. E a C1, ela é melhor do que a C6. Então, a C é bela numeração. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Então, a C6, ela é qualificada, chama-se qualis, é qualificada melhor do que não ter qualis. Mas ela é inferior ao C1, ao C2, ao C3, ao C4 e ao C5. Entendeu essa ordem de C? Como tem C, tem um B. E o B só tem 3 níveis.
É o CB3, B4, B3, B2 e B1. A B1 é a melhor a nível de graduação e de pós-graduação, a nível de especialização. Ou seja, o sonho de um mestrando ou de um mestre é publicar na revista B1. Normalmente a gente consegue botar na B2. B3 também é aconselhável, mas a B2 é melhor e B1 ainda é melhor. E existe a nível A, que é a melhor de todas, que ela só tem 2 níveis, A2 e A1. A1, ela é estritamente em língua estrangeira, em inglês. Ela só é em inglês. Então, o Qualis A1 só aceitam artigos totalmente em inglês. A2, ela ainda aceita em língua portuguesa, mas tem que ser um puta artigo. Tem que ser um artigo, porque ele tem um conselho editorial muito exigente, muito forte, e ele seleciona bastante a revista. E essa plataforma que eu acabei de botar para vocês, a plataforma Sucupira, você pode escolher qual é o Qualis que você quer. Você bota Qualis A1, Qualis A2, Qualis B1, B2, B3, C1 até C6. Tá? Então vocês escolhem como fazer essa coleta de dados. Outra fonte de informação que você pode usar, além da plataforma CAPES, do portal da CAPES, que é o portal Sucupira, você pode usar, entrar nas universidades federais do Brasil, dentro do site das universidades federais, entrar no curso de Direito. No curso de Direito, você entrar na pós-graduação e lá você tem um repositório de artigos e de teses e de dissertações. Então, ali é a nata da pesquisa científica do Brasil. Estão nas universidades federais. Tá? E uma terceira, que é a mais simples, é a mais usual para vocês, é o Google Acadêmico, que é interessante. Você entra no Google e escreve, digita Google Acadêmico. Ele vai abrir um Google diferente, onde só se tem artigos científicos. Então, você tem 3 fontes de informação. Algum de vocês já usou alguma dessas? Aqui eu posso perguntar primeiro a Raul. Raul, já usasse alguma dessas 3? Eu já usei. Usasse qual, Francis? O Google Acadêmico, para procurar um artigo. Muito bem. Já peguei um site da Federal, professor. Você já usou o site das federais. Muito bom. E o famoso Cielo, que tem na internet. Cielo também, muito bom. Eu esqueci de falar E o isso. ICE também. Cielo é até melhor do que o Google. Isso aí foi uma obra de Raul, que me ensinou a usar isso. Cielo ainda é melhor do que o Google Acadêmico. Você conhecia, Raul, esse portal Sucupira? Conhecia não, professor. Já salvei aqui. Você não vai se arrepender. Tem todas as aulas. Você vai selecionar. É como se você vai padronizar, como você vai fazer um filtro de escolha. Você vai dizer, eu quero a Universidade do Curso de Direito, de tal ano, desse Qualis, com essa temática, e ele vai fornecer para você as revistas, e você está no site dela. Professor, questão de plágio também. E ficar atento, né? Porque às vezes as pessoas, ao invés de usar como base, né, acabam copiando o trabalho. Mas nós teremos uma aula específica de plágio. Vocês vão aprender sobre plágio ao ponto de vocês não vão nem querer usar plágio. Existem tantos exemplos que eu posso passar para você. Teve uma senhorinha lá, vou adiantar para vocês, que teve que pagar algo em torno de R$100 mil, porque foram quase 2 anos, mais de 2 anos de salário, que ela entrou na Universidade Federal de Minas Gerais como professora. Ela usou o título de doutora para fazer parte da seleção. Ela passou na seleção, foi contratada. Como ela passou menos de 3 anos, ela foi demitida. Aí, o que acontece? Ela passou 2 anos e pouco sendo doutora, professora, doutora da Universidade Federal de Minas Gerais. Quando descobriu que ela fez um plágio, ela perdeu o título de doutora. Se ela perde o título de doutora e ela entrou na Universidade Federal de Minas Gerais como doutora, ela perdeu o direito do emprego, e aí ela foi
como é que chama? Demitida não, ela é. Tem outro termo lá, Oh, meu Deus, esqueci. Ela foi demitida lá do serviço público, só que o processo continuou e ele. Exonerada, exato. Obrigado, João. Ela foi exonerada e ela teve que devolver todos os salários de 15 mil conto, em média de 15 mil reais, que ela recebeu ao longo de quase mais de 2 anos trabalhando lá. Isso é fazer plágio. Claro que ela recorreu, ela foi dizer que não sabia. Rola na justiça, você pode botar lá e você encontra. Porque, na verdade, isso corre segredo de justiça. Quem me contou isso foi exatamente um ex-aluno da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela me contou isso e ela recorreu, eu não sei. Aí daí eu não sei mais, porque corre segredo de justiça. Voltando para a aula. A gente vai falar um pouco de dados, mas aí eu vou falar para vocês que a gente vai discutir dados um pouco mais na frente. Vou falar de uma forma muito superficial sobre os dados, né? Vou falar um pouco sobre os dados. O que são dados, né? Existem formas de fazer dados, de coleta de dados. Tem questionário, observação, entrevista. Cada uma tem as suas especificidades, cada uma tem suas vantagens e nenhuma tem sua desvantagem. Questionário ele pode ser de perguntas abertas, pode ser de perguntas fechadas, e elas podem ser dicotômicas, ou seja, responder sim ou não, verdadeiro ou falso, certo ou errado. Ela pode ser de múltipla escolha, porque aí você vai saber, vai ter uma noção. Ela tem uma outra forma que é chamada tabela Likert, que é quando você dá grau de intensidade, enfim, aí é só para quem for apresentar. Existe o questionário de observação, que eu falei para vocês agora há pouco, que é uma ferramenta chamada For Groups, para o grupo, onde você faz uma observação e anota. Existe a entrevista, que pode ser a estruturada, a semi-estruturada. O que é estruturada? Que você faz as perguntas e joga, a pessoa só responde as perguntas. A semi-estruturada, você tem as perguntas básicas, joga, eles vão respondendo, e na medida da entrevista vão surgindo novas perguntas, que você grava e depois inclui. Normalmente os jornalistas, os entrevistadores, eles usam entrevista semi-estruturada. Eles têm as perguntas a serem feitas, mas aí eles variam, incluem, ou abrem mão de algumas perguntas, vai de acordo com a entrevista. Tá? E aí você tem as vantagens e desvantagens. Oi, fale. Esses slides, eu estava olhando aqui, que eu imprimi o slide da aula 3, aula 2 e aula 1. Eles estão em quais? Porque a aula 3 eu estava olhando aqui e não tem essa parte. Eu coloquei esse slide agora no... Ó, professor. Oi. Eu vou dar uma olhadinha aqui, porque assim, veja só. Na primeira aula, eu coloquei um geral, um tudo. Aí, na medida que eu dou a aula 2, eu vou fazendo pequenas variações e eu incluo ela no dia da aula. A 3 estava na 2 da semana anterior e eu incluí. Essa que eu estou dando agora, ela está misturada com a 3 e a 1. Eu estou finalizando a 1 com metodologia, porque não adiantava eu falar de uma coisa que eu não dei andado suporte. Eu estou finalizando agora. Essa aqui faz parte da 1. E a aula que eu dei no primeiro momento foi do slide 3, entendeu? Mas tudo vocês têm. Obrigada. Cadê? Aí eu vou mostrar aqui a questão das vantagens e desvantagens de cada ferramenta, e aí eu não tenho caso, vocês não precisam seguir. E agora eu quero entrar no seguinte, revisão de literatura. Eu quero entrar nessa parte, porque ela vai ser de fundamental importância para vocês. A revisão de literatura, ela é a parte mais importante da pesquisa. Depois que você faz a seleção do tema, discute o que você quer, estabelece as suas metas, apresenta a justificativa do trabalho, mostra o método da pesquisa, a coisa mais importante é a revisão da literatura. O que é a revisão da literatura? É você compilar todo o material que você vai usar na sua pesquisa. E aí você vai juntar artigos científicos, e aí eu vou adiantar uma coisa, porque me perguntaram na aula passada, na turma passada, se era melhor usar artigo científico ou livro. Bom, eu tenho minha opção. Eu gosto de usar artigo científico, e eu vou explicar o porquê.
Livro é de suma importância, porque o livro está lá para ser consultado e ser absorvido o seu conhecimento. Mas observe, o que é um artigo científico? É um compilado de uma pesquisa de alguma coisa apresentada a uma revista, para essa revista divulgar para a sociedade acadêmica. Entendeu? Entendeu a ordem? Um artigo científico é um compilado de uma pesquisa de alguma coisa que foi apresentado numa revista, que é submetido numa revista e que essa revista depois vai apresentar à sociedade acadêmica. E todo artigo científico ele tem número de autores. Ele não tem autor, aluno, orientador. Não tem. São autores. Se você tem um artigo com 3 autores, são 3 autores. Se você tem com 5 autores, que é o máximo, são 5 autores. Só que, por convenção, o último autor é o orientador. O professor orientador. Se tiverem 2, são os 2 últimos. Normalmente, o que tem maior título é o último autor. Não está em ordem alfabética. Ordem alfabética são dos alunos, dos autores. Os 2 últimos, o último, obrigatoriamente é o orientador. Obrigatoriamente é o orientador. E aí, vamos lá. Se faz uma pesquisa, eu vou lá, chamo o Raul para escrever uma pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa, Raul? Vamos. Estudar sobre o quê? Sobre o impacto da pandemia na economia de Pernambuco. Chamo ele para fazer uma coleta de dados, a gente levanta um problema, uma hipótese, e vai pesquisar. Levanta a bibliografia, vai, escreve e submete a uma revista científica. Eu só vou permitir que seja submetido se passar pelo meu crivo como orientador. Então, eu vou fazer toda uma avaliação, perceber, e para mim, aí pronto, Raul, essa pesquisa está do jeito que a gente quer. Pronto, vamos submeter. Primeiro crivo, primeira avaliação, é com o orientador. Segundo, quando vai para a revista, existe um conselho editorial extremamente criterioso, onde se vai avaliar primeiro forma, depois que aí ele vai ver a BNT, depois vai ver se tem plágio, para depois ver conteúdo. São 3, dentro do conselho editorial, são 3 estágios de análise. Se ele, aí, ora, ele pode rejeitar, aceitar parcialmente e aceitar. O aceitar parcialmente é quando ele manda e falou assim: gostei do seu trabalho, mas você conserte isso. Ele devolve para os autores consertam e reenvia. E aí, aprovou, publica na revista. Se publicou na revista, observe quantos critérios, quantos crivos eles passaram de análise. Quero dizer com isso que um artigo científico ele tem uma aceitabilidade dentro do meio acadêmico por conta desse critério de exigência de conteúdo, de forma, de padronização, de estrutura. Então, quando você vê um artigo científico numa revista de grande porte, uma revista de alto qualis, qualis A1, qualis A2, qualis B1, qualis B2, pode confiar. Um livro, a pessoa pode escrever o que ele quiser. Se ele pagar para uma editora rápida, imprimir, ele pode vender na esquina de casa. Qual o critério? O critério da editora, para saber se está bem escrito, se a língua portuguesa está sendo obedecida, se não tem erro de concordância. Ele não vai ver se tem plágio. Ele não vai ver se ele está falando certo. A gente vai ver vários autores aí que falam bobagem. Claro que nós, professores, só indicamos livros que nós acreditamos que estão corretos. Mas não quer dizer que não existe livro mal feito. Então, na hora de pesar, você indica para mim artigo científico ou livro? Eu indico artigo científico no primeiro momento. Segundo momento, eu indicaria tese de doutorado, que é um critério absurdo de exigibilidade. No segundo nível, você tem a dissertação de mestrado. Por isso que eu não aconselho usar monografia de graduação. Não aconselho. Por que não aconselho? Porque na graduação o critério é muito menor. Às vezes tem erro. Ainda assim se aceita, porque é uma forma mais incipiente de se trabalhar, de se publicar. Mestrado e doutorado, não. Vocês conseguiram compreender essa diferença, gente? Alguém concorda, discorda?
Concordo, Arthur. Para quem está começando melhor, é artigo, mas além do mais, o artigo é muito mais aceitável, dependendo também do qualis, tá certo? Então, foi entendido isso? Beleza, continuando. Então, como é revisão de literatura? É você pegar esse material e separá-lo. Já disse a fonte de onde buscar essa literatura. A partir daí, eu vou aconselhar vocês a fazer uma coisa. Primeiro que você tem que fazer, que é a composição do referencial teórico, é que vocês, ao selecionar, fazer essa revisão bibliográfica, revisão bibliográfica não, essa seleção de literatura, revisão de literatura, você vai fazer uma leitura técnica. Que leitura técnica é essa? A gente chama de fichamento. Eu vou falar já do que é fichamento. Bom, quando a gente fala de revisão de literatura, ela vai compor o seu referencial teórico. Tem gente que chama de referencial teórico, tem gente que chama de marco teórico, tem gente que chama de fundamentação teórica, tem até gente que chama de estado da arte, é tudo a mesma coisa. Eu uso essa nomenclatura, referencial teórico. O que é o referencial teórico? É onde se mostram os conceitos de cada fenômeno. Por exemplo, vou discutir o que é aborto, eu vou conceituar o que é aborto. Definir o aborto à luz da essência, ou seja, do conceito, e definir o aborto enquanto constante nos códigos. No código do Código Penal, que ele é crime, mas dentro do constitucional, se eu não me engano, constitucional, ele tem um adendo que não são leis que surgiram depois de que não é crime se, aí ele vai dizer quando não é crime. Existem algumas formas de não ser crime. Então, isso vai compor o teu referencial teórico. Ele vai descrever o teu problema de pesquisa. Você vai dar substância ao teu texto. Eu quero discutir quais são as causas da enxaqueca. Primeiro eu vou definir o que é enxaqueca. Porque o leitor, ele vai ler o que é as causas da enxaqueca, mas ele precisa saber o que é enxaqueca antes. Eu até dei um exemplo para vocês sobre aquela coisa da pergunta dicotômica. Tirar a vida da pessoa é crime? Aí o palestrante disse sim e queria ir embora, e depois o outro aluno falou, até que ponto tirar a vida de uma pessoa é crime? Aí ele começou, agora eu vou definir o que é crime, quais são os tipos, quais são o que faz com que o crime aumente a sua pena, discutir o que é pena. Então, é essa parte teórica que você vai trazer na sua revisão de literatura. Tá? Trazer leituras anteriores daquele texto, daquele tema e tudo mais. E aí, na revisão da literatura, você tem buscar, principalmente, quem já escreveu sobre o tema, né? O que já foi visto com ele, e, em última instância, ver a lacuna que tem entre o tema, que não cabe a vocês. Porque preencher lacuna, ele é muito avançado para um aluno de segundo período. Para um aluno de oitavo, nono, final de curso, está mais próximo da realidade, porque ele vai pegar uma lei e vai completar uma lacuna específica. Ó, discutiram a lei assim, 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 mas tem essa brecha aqui, e aí você faz uma monografia sobre essa brecha aí. O que acontece, que também é muito avançado, é quando existe uma lacuna ou não existe aquilo. Existe uma frase do direito que Fernando já me disse uma vez, isso é uma máxima do direito, mas quem me disse foi Fernando Corrêa. É que a lei diz o seguinte, quando não existe uma lei específica sobre o fato, usa-se lei por analogia. Vai pegar mais próxima e aplica-se por analogia. Até ter uma lei específica. Você pode aplicar isso, usar isso na situação do crimes virtuais. Os crimes virtuais não existe uma lei específica contra crime virtual. Se faz por analogia, como exposição da pessoa, sobre todas as acusações que podem causar. O que é a exposição de uma foto de Tales com chupeta na boca quando era adulto? Aí o pessoal vai e divulga essa nota. Ele vai constranger ele, não vai? Não vai, Tales, te constranger? Esse constrangimento Agora, é crime, não existe crime virtual. Não existe um crime virtual ainda. Não existe propriamente um crime.
Mas vai ser utilizada uma lei por analogia, vai penalizar uma pessoa por analogia por ter feito esse tipo de publicação. Entenderam a situação? Então, se isso é verdade, é possível, então, em algumas pesquisas acadêmicas de doutorado, criar algo. E aí, só no doutorado que se cria algo. E aí eu quero dizer para o seguinte: para fazer a leitura, quanto mais se lê, mais se aprende. Por alguns motivos. Primeiro motivo, quando você lê, você aprende. Você se apropria do conhecimento. Só que você tem um viés apenas. Você não pode simplesmente concordar com aquela leitura. Você pode até discordar. Quando você lê mais um, você vai dizer, peraí, está antagônico, está separado, está divergente aqui, está contraditório. Deixa eu ler um terceiro. Você lê um terceiro, vai começar a perceber que existe um viés de um caminho que não é daquele primeira leitura. Aí você lê um quarto e percebe que todos vão para outro caminho. Quanto mais você lê, mais você vai se aproximar do correto. A informação ela passa a ser válida a partir do momento que você absorve maior literatura. Tá? Aí aqui eu já falei para vocês o que eu julgo, o que a literatura diz. A ordem seria essa. Primeiro livro, lembrando que livros que são indicados por nós, que às vezes são livros que você simplesmente acha lá, esse livro é massa. Por exemplo, quem aqui se disponibilizaria a ler um livro sobre a teoria que diz que a Terra é plana? Quem aqui concorda com a Terra plana? Alguém... Vê só, ninguém concorda, mas tem livro escrito. Tem pelo menos uns 1000 livros escritos só em língua portuguesa. Entendeu? Mas é um livro. Está publicado. Está vendendo em livraria. Vocês entenderam que não se deve aceitar? Sim, mas Felipe. como é que pode, professor? Está vendendo. Tem impressora em casa? Tem sim. Pois é. Eu tenho. É só imprimir e botar para vender. Entendeu agora a diferença do que é um livro? Agora, você vai para uma editora FTD, uma editora Atlas, uma editora Saraiva, uma editora Conjur. Elas só vão aceitar coisas que são sérias. Então, quando vocês vão pegar um livro, por exemplo, teoria... Pronto, tem um livro, está sendo publicado agora há pouco, dizendo que não houve ditadura no Brasil. Está sendo publicado agora, por esses dias. Esse ano ainda vai ser publicado. Quem, na sua lógica, na sua coerência, vai negar a existência de um período, que é os anos de chumbo, que pessoas morreram? Tem até uma brincadeira que eu digo que tem em casa há muito tempo. Minha mulher fala, mas o que tu acha? Aí eu digo, eu não acho nada. Um amigo meu acharam ele, e até hoje nunca o acharam. Isso é na época da ditadura. E aí tem um livro que vai ser publicado agora, que está dizendo, que chama assim, os negacionistas. A tese é essa. Sim, o comércio é livre. Cabe a nós selecionarmos, ou nós, professores, dizer a você, não lê esse livro. Tá certo? Ficar sabendo também, não foi, Laís? Chega da raiva de ouvir isso. Mas não teve? Você acha que não teve, Eduardo, ditadura? Não entendi a tua colocação. Eu acho que não teve. A ditadura foi um período muito trágico. Mas tem um grupo que acredita que não houve. Você está entendendo? Tem gente que não acredita. E aí tem livros escritos sobre isso. Então, na ordem, cuidado ao selecionar os livros. Vamos livro por indicação. Por exemplo, vocês vão conhecer uma professora chamada Shirley Oliveira. Ela, dentro dos livros de direito penal, que ela é professora de direito penal, ela não indica determinado. Oi? Não, eu falo com a minha mãe aqui. Veja, existe uma professora chamada Shirley Oliveira, ou Shirley Cibele, eu chamo ela de Shirley mesmo, que ela é uma
das melhores de direito penal que existe na Facol ou está na região. E uma excelente advogada penalista. Ela não vai indicar um autor em específico para vocês. Ela não gosta do tal autor e ela diz o porquê. Isso quer dizer que o livro foi mal feito? Não. Mas o que está ali escrito contradiz o que ela acredita. E ela não indica. Mas em nenhum momento ela diz: esse livro não é para ser lido. Ela não indica. É uma literatura utilizada no Brasil inteiro. Eu quero que vocês entendam isso. Artigo de periódico que a gente já falou. Artigo de congresso, que é muito interessante também, que é exatamente o que a gente vai fazer. São artigos curtos de congresso. Dissertações e teses, monografias em última instância e relatórios e documentos para usar como referência. Essas são as categorias de publicação existentes, das quais eu indico não indico as duas últimas para vocês. Mas, na verdade, vocês podem também. E sites confiáveis. Cuidado, se quiserem anotar esse site, nunca, jamais, em tempo nenhum, use o Wikipédia. Não use o Wikipédia, eu provo por quê. Um dia eu provo a vocês por quê. Eu já provei em sala de aula que o Wikipédia não vale. Eu entendi, Eduardo, depois. Existem formas também de como estão esses livros. Né? Esses livros podem estar impressos, esses livros podem estar congresso, por exemplo. Eu tinha um CD aqui de um congresso e eu usei na minha dissertação. Tá? Que é como fosse um bônus. É tipo assim, ó, quem participou do congresso no ano passado recebe pelo correio recebia um CD com todos os artigos publicados. E as falas, chamados os anais do congresso. E aí, falando do fichamento. O que é fichamento? Fichamento é uma forma de resumo. Uma forma. Não é o resumo em si. Eu vou perguntar mais uma vez a Raul. Raul, já tu aprendeste a fazer fichamento? Não, professor. O que é fichamento? Fichamento é uma espécie de resumo crítico de uma obra. Você tem uma obra com N páginas e você vai escrever, transcrever de forma resumida para você não precisar ler de novo. Isso eu faço direto. A diferença, Raul e demais alunos, é que esse fichamento ele tem a estrutura do texto lido. Tipo, introdução. Introdução tem 1,5 páginas. Você bota, sei lá, 3 parágrafos. E nesses parágrafos que você bota, você vai dizer: olha que massa, eu vou usar essa fala, esse texto no meu trabalho. Aí você transcreve, coloca entre aspas, porque você vai colocar ele no trabalho quando for escrever. Ou seja, é uma forma de você fazer a leitura e já selecionar o que vai usar. E o fichamento bem feito é aquele que, se outra pessoa ler, vai também compreender o texto na sua integralidade. Isso é fichamento. Ao contrário de resumo. Fichamento nada mais é do que você fazer um resumo para todos terem acesso. De uma forma clara. Você lê um trabalho e lá tem introdução. A introdução tem 1 página, 2 páginas. Só a introdução tem 1 página, 2 páginas. Você consegue extrair o corpus tema, o tema central, e escrever ele em 5 linhas. Isso chama-se fichamento. O próximo que vai ler vai dizer: então esse texto essa parte de introdução resume-se a isso. Sim, resume-se isso à luz de quem leu primeiro. Mas um fichamento bem feito, todos vão concordar com o que está escrito. Além disso, como eu já falei, é ali no fichamento onde você pode colocar uma referência, uma citação direta. Eu vou usar essa fala exatamente para o meu trabalho, que adorei, expressou tudo aquilo que eu queria. E aí você coloca separado, citação tal, 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 na página tal. E aí eu vou explicar para vocês. Isso é fichamento de um trabalho. Essa parte que fala sobre dados... Só um instantinho, gente. Só um instantinho. Minha filha acabou de ligar para mim durante a aula, que é a Márcia. Deixa eu retornar para ela.
Quando a gente fala de coleta de dados, a gente está falando do que fazer com esses dados. E é muito importante você entender que quando você faz uma pesquisa e coleta dados, ela tem um objetivo. Ela tem uma razão de ser. Você vai fazer alguma coisa com esse, só um instante de novo. Você vai fazer alguma coisa com esse dado coletado. Quando você coleta o dado, lembra que eu só voltando, quando você coleta o dado, aplica um questionário, a sala de aula, de saber. Se eu fazer uma pequena pesquisa na sala de aula. Uma palavra, eu quero que vocês falem uma palavra, como foi a sua primeira experiência em aula remota na Unifacol no semestre passado. Uma palavra. Diferente. Complicado. Não lembro é massa. Essa aí eu gostei dessa palavra. Novo. Trágica. Ellen, não sei, não entendi. Loucura, entendi. Percebam que eu coloquei, se eu desafiador, se eu pegar todas essas palavras e fizer uma dificultosa, se eu fizer uma coleta de dados, eu vou anotar e dizer tantas pessoas, tantos por cento dos entrevistados disseram que foi desafiador. Outra percentual diz que foi diferente, complicado. E eu vou começar. E aí eu começo a discutir essas respostas à luz do que eu estou pesquisando. Isso chama-se analisar os dados e obter resultados. Eu acho fantástico você olhar uma coisa é você pegar um gráfico, uma tabela e do que outra pessoa fez e deduzir alguma coisa. Outra coisa é você coletar e aí você sabe, é assim, que é você que coletou. Então, é isso que a gente vai aprender mais na frente. Vamos falar mais na frente sobre a pesquisa quantitativa e qualitativa, mas eu não quero aprofundar pelo fato de que não caberia a gente começar hoje a um novo assunto. Então, eu não vou me aprofundar nessa parte de coleta de dados, eu vou deixar para um próximo momento. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Deixa eu ver só mais uma coisa aqui. Ô, professor. Vai falando. O senhor, no final da aula, o senhor vai explicar a atividade? Sim, agora eu vou começar a explicar agora a atividade. Bom, alguma dúvida sobre a aula apresentada até agora? Não. Então, a parte de apresentação de aula a gente encerrou. O que é que vocês têm? Tem a presença, né? Vocês já aprenderam como é que funciona. Tem lá onde você bota seu nome, sempre faça qualquer coisinha para trazer você para a aula. Hoje eu estou pedindo nome científico. Professor? Oi, Eduardo. Em relação à aula, foi muito boa. Eu acho que não só eu, mas eu estava conversando, inclusive, com o Caio aqui. O problema é que foi muita informação, professor. Acho que só essa parte ficou complicado, entendeu? Não, mas então, de antemão... eu vou dar uma dica para você, Eduardo, e todo mundo. Anote os pontos. Que a partir da próxima aula eu vou abrir, tipo, meia hora, só para tirar a dúvida de todas as aulas que foram dadas. Vamos fazer isso? Perfeito, professor. Ótimo. Pronto, agora cabe a vocês anotarem os pontos e trazer para a aula. Tipo assim, França que é a que menos fala na sala, né? Ela não gosta de falar, França é a caladinha na sala, né, França? Conversa. Aí a França vai dizer assim, professor, tal tópico, eu não entendi. Eu vou pegar a primeira meia hora para explicar. Combinado assim? Pronto, professor, beleza. Me cobre, eu posso até esquecer, tá? A primeira meia hora. Agora, se vocês não trouxerem pergunta nenhuma, essa meia hora vai virar aula. Beleza? Beleza, professor, valeu. Agora nós temos aqui a presença, você já sabe. A elaboração do resumo, o que é que eu quero? Vejam, tem esse material que eu disponibilizei para vocês, que é um material de apoio. E eu quero que vocês acessem ele
e percebam o que eu quero que vocês montem. Eu quero que vocês montem um pequeno texto desta ordem. Introdução. Observem lá no texto que tem assim, introdução 1.1. Um ponto, espaço, introdução. Aí embaixo tem problema ou problemática, 1.1. Vocês vão produzir um texto que é a pergunta de pesquisa, onde a pergunta de pesquisa... Você faz uma pergunta de pesquisa, quais as causas da enxaqueca? Se eu faço essa pergunta, vocês precisam montar um texto, pequeno texto, três linhas, um texto que dê sentido à pergunta que você criou, que faça com que ele exista. Não é simplesmente botar a pergunta solta. Ela tem que ter uma consistência. Por que eu fiz aquela pergunta? Por que eu perguntei? Quais as causas da enxaqueca? Que tipo de texto eu poderia botar? A maioria das pessoas que eu conheço, de acordo com... Não, a maioria das pessoas, de acordo com a dado tal, tem enxaqueca. Por isso que eu quero saber quais são as causas da enxaqueca. É algo do tipo, vocês precisam fazer um texto que anteceda a pergunta de pesquisa. Esse pequeno texto, 3 linhas, 4, 5 linhas, ele tem que dar sentido à pergunta criada. Entenderam a primeira parte? Professor, são de 1.1 até 1.5 aqui. Tem a parte de introdução, não precisa fazer não, né? A introdução, Franci, é tudo isso. A introdução... porque tem uma parte em cima onde está mostrando... É um fato, sim, mas não se preocupe. A introdução são esses pontos. Certo. Vocês entenderam como é que se monta a problemática, a pergunta de pesquisa? Por exemplo, qual a tua pergunta de pesquisa? Alguém pode me dizer a pergunta de pesquisa? Uma pergunta de pesquisa. A desvalorização do empregado doméstico. Qual é a pergunta da pesquisa do seu trabalho? Ou do trabalho de qualquer um de vocês? Só para dar um exemplo. Dá alguém aí, alguém joga a pergunta de pesquisa para mim? Adoção de homossexuais. Qual a pergunta que você fez, Fernanda? A pergunta... Não lembro mais. Alguém que lembre a pergunta? Esse é o tema, Fernanda, que você levantou. Jonathan falou no comentário, professor. Estou procurando. Porque eu não desci, tá certo. O meu, professor, foi o tempo. A Aqui, desvalorização dos empregados domésticos e seus direitos enquanto trabalhador. E a minha pergunta foi por que a desvalorização dos empregados domésticos por meio da sociedade não citei totalmente seus direitos trabalhistas? Perfeito. Adorei essa tua pergunta também. Deixa eu ler as que tem aqui. Ó. Quais as causas e consequências jurídicas do trabalho sazonal no contexto da pandemia no Brasil? Por que a pandemia tem contribuído para o aumento da violência doméstica? Quais os motivos para o aumento da violência doméstica durante o isolamento social? Essas 3 perguntas, elas saíram da cabeça de vocês. Mas o porquê dessa pergunta? Então, eu vou pegar qualquer uma aleatória. Por que a pandemia tem contribuído para o aumento da violência doméstica? Aí você pode dizer assim, a violência no Brasil vem sendo amplamente divulgada. E a violência doméstica, ela tende a ser um dos que mais ocorrem. Em época de pandemia, a violência doméstica tem o seu aumento, uma vez que as pessoas estão isoladas e estão no mesmo ambiente. Entenderam como é que se monta? Deu para compreender como é que você faz um pequeno texto que justifica a existência dessa pergunta? Professor, a parte do problema é justificar um tema e uma pergunta, que o senhor estava dizendo. Fazer a pergunta. A hipótese, você não precisa, você simplesmente transcreve a hipótese. Deixa eu ver se eu coloco. Deixa eu colocar. Rapidinho aqui. Deixa eu descer aqui. Não sei se é essa daqui. Não, não é essa, não. É atividade de metodologia. Vocês estão vendo aqui, né? Já estão vendo o texto? Já estão vendo? Conseguiram ver já? Não estão vendo?
Eu tô vendo uma ata onde tem os exercícios. Ah, então não é isso, não. Não é... Deixa eu abrir outro, tá? Deixa eu abrir outro. Rapidinho. Vou explicar a atividade. Deixa eu pegar aqui. Não, errei. É aqui. Eu vou abrir para vocês verem e mostrar como é que se faz pedaço por pedaço. Agora vamos abrir. Vamos agora abrir. Vamos ver se abre agora. Pronto, estão vendo agora o texto? Abriu, professor. Pronto, veja bem. Introdução. Aí começa 1.1. A problemática. Aí você vai pegar um pequeno texto que vai justificar a tua pergunta de pesquisa. É um texto que termina com a pergunta de pesquisa. Hipótese. Hipótese, vocês vão apenas transcrever as hipóteses levantadas. Que cada um fez. Se fez uma, bota uma. Se fez três, como eu pedi, bota as três. Já a justificativa, vocês fizeram um pequeno texto. Vocês vão copiar e colar aqui. Objetivo, eu vou querer que vocês coloquem, transcrevam o objetivo para cá. Não precisa fazer mais nada. Não precisa botar específico, é só botar aquele objetivo geral. E a metodologia, vocês vão dizer qual é a metodologia que vocês vão usar. Vocês vão usar a metodologia de uma pesquisa bibliográfica. Simplesmente, vocês vão escrever. Vai dar, no máximo, uma página. No máximo, uma página. É isso que eu quero de vocês. Conseguiram entender a atividade? Sim, professor. Professor, eu tô meio enrolado. Professor, Fale, eu acho que é Eduardo. Fala, Eduardo. professor, isso aí é de acordo com aquela última atividade, não é isso? É, da de vocês. Aham, Mas, assim, entendi. eu vou deixar vocês fazerem livre, porque é como se fosse um exercício. Mas Certo, quem professor. fizer já o do seu, eu vou corrigir, já é do seu teminha já. Entendi, professor. Obrigado. Bom fim de semana, adorei a participação de vocês. Eu acho que foi o dia que vocês mais participaram. Ave Eu não Maria. falava de França, porque França Professor, participa da aula. mais uma dúvida. Liga, meu querido. Pode ser em dupla esse? Eu queria que não. Eu queria que fosse individual, até mesmo que você, quando você juntar a sua dupla, aí você tem mais como trocar figurinha com o seu companheiro ou companheira do trabalho. Então eu quero que faça individual esse. Professor, me Perfeito. tira uma dúvida da parte de problema. Problema, a gente vai elaborar um texto e abaixo colocar o tema A ou pergunta. só a parte da pergunta, né? Não Isso. precisa colocar nenhum O tema texto. é outra coisa. O tema é outra coisa. Só na parte Professor. justificativa e objetivo, né? Que você tem que fazer um pequeno resumo. Professor, O pequeno texto é na problemática e na justificativa. O resto é transcrição do que vocês já fizeram. Diga, Eduardo. professor, seria bom a gente saber já se tá certo aquele que a gente fez. Pra Eu gente vou ter mais uma passar noção. Mas eu prefiro ler, Eduardo, nesse formato que vocês estão fazendo ali. Ah, entendi. Porque lá ficou muito superficial, não foi isso? Foi exatamente. Ah, beleza, beleza. Perceberam que agora vocês têm mais base, vocês sabem mais hoje do que antes. Aham. É isso que eu quero que vocês façam. Eu adorei a aula de hoje, porque vocês participaram pra caramba. Eu estou exausto. Ô, professor, De pontuação, uma dúvida. Então, a diferença praticamente que a gente vai acrescentar a metodologia, não é isso? Também, mas aí você vai acrescentar um texto na problemática, ao invés de ser só pergunta de pesquisa, um pequeno texto, o resto é a mesma coisa. Quando você bota naquele formato, aí vai ser fácil de fazer a leitura que o Eduardo pediu. Outra coisa, lembre-se que eu já dei dicas da formatação. Espaçamento entre linhas, o tipo da letra, o tamanho da fonte. Presta atenção que já tem a forma de pedir, viu? Esse já vai valer a atenção. essa é mais uma nota, é? Essa, eu acho que é a segunda nota também, 10% da composição da nota. Beleza, é participação, todo mundo. É Tem que nas formas ter da BNT, né? Arial 12, a justificar. Já vai 20, né, Jonathan? Isso, tudo vocês fazem. Professor, Oi. olha aí, ó.
20% dessas atividades, 50% de participação e 30% da prova. Não precisa fazer mais nada. Só que não. Ó, por mim, eu não fazia prova. Porque prova não, né? Mas a instituição obriga. Beleza? Fiquem com Deus, responde a chamada e bom Valeu, fim de professor. Perfeito. Boa aula. Então eu vou ter que fazer, viu? Porque está complicado.